Primeira carta de Pedro, capítulo 1, nós estamos na série Firmes na Graça. Nós temos aprendido sobre 1 Pedro, nós estamos expondo 1 Pedro. Queria pedir aos irmãos para acenderem aqui a luz. O pastor é um pouco cego, né? Mesmo Bíblia extra gigante. 1 Pedro, capítulo 1, hoje nós vamos tratar dos versos 6 a 9. 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 a 9. Peço que você acompanhe com interesse, com expectativa. Afinal de contas, é a palavra de Deus para a nossa vida. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 6, nos diz assim: Nisso, vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, amam, mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Oremos mais uma vez. Pai Celestial, pedimos ao Senhor que agora nos dê entendimento da Tua santa e preciosa palavra que foi lida. Que agora, ó Deus, a Tua palavra seja explicada, seja aplicada ao nosso coração. Pedimos-te essas bênçãos no precioso e santo nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos a tendência de falar assim: eu estou muito alegre por causa de algo que aconteceu. Por exemplo, as crianças, sem crianças, às vezes ganham um presente, estou muito feliz, estou muito alegre, ganhei esse presente. Ou às vezes dizemos assim: estou muito alegre porque eu conquistei tal coisa. Não é assim? Para muitos a vida não passa de alguns momentos breves e bem esparsos momentos de alegria. Quem sabe quando o seu time ganha, quem sabe quando você conquista, como eu disse, alguma coisa, quem sabe quando você ganha alguma coisa, então você fica alegre. Mas então a alegria depois de um breve tempo passa, acaba. E aí você fica na dependência de experimentar um momento de alegria quando alguma coisa acontecer. Bom, para muitos a vida consiste nisso. A alegria existe apenas em alguns momentos e ela é breve e ela é passageira. A pergunta é possível uma vida de alegria perene? É possível uma vida de alegria constante, independente das circunstâncias, independente das situações? A resposta é sim. Não porque é possível que você tenha uma vida de conforto permanente, não porque você tenha uma vida de conquistas pessoais permanente, mas quando esta alegria está baseada no próprio Deus, naquilo em quem Ele é, naquilo que Ele faz. Quando a nossa alegria não depende das circunstâncias, sabendo porque mesmo nos sofrimentos o Senhor tem um propósito. Quando a nossa alegria está fundamentada no nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, sim, é possível uma vida de verdadeira alegria. Deixa eu contar uma história para vocês, que talvez vocês já conheçam, talvez vocês já tenham ouvido. Em 1870, um homem chamado Horácio e sua esposa Ana Spafford, eles já tinham um filho e 3 filhas. Mas aconteceu que neste mesmo ano, em 1870, o seu filhinho de apenas 4 anos de idade, morreu em consequência de uma febre muito forte. E a família Spafford sofreu seu primeiro impacto. No dia 9 de outubro de 1871, aconteceu um dos maiores incêndios da história dos Estados Unidos da América. E aconteceu esse incêndio que matou 250 pessoas, deixando quase 90 mil pessoas desabrigadas. E aquele homem, Horácio Spafford, teve um grande prejuízo material lá em Chicago. Aquele homem perdeu muito dinheiro por causa daquele incêndio. E tempos depois, a família resolveu fazer uma viagem à Europa.
Eles sairiam dos Estados Unidos rumo à Europa. E aconteceu que, por causa de um compromisso e até para resolver problemas por causa do grande prejuízo que Horácio teve, a esposa e as filhas foram à frente. Embarcaram no navio rumo à Europa. E Horácio iria dias depois. Passado um pouco do embarque da família, em 22 de novembro de 1873, no Atlântico Norte, o navio em que a família de Horácio estava, acabou se chocando com outro navio e afundou. Aquele homem, depois de algumas horas, ele recebe um telegrama. E o telegrama dizia o seguinte: salva, porém só. Era o telegrama da sua esposa, Ana. Salva, porém só. O que significava que as suas 3 filhas haviam morrido naquele naufrágio. Aquele homem, então, com profunda tristeza, e não poderia ser diferente, depois de já ter perdido o seu filhinho e agora com a notícia da morte das suas 3 filhas, muito, muito triste. Ele, então, precisa embarcar rumo à Europa para se encontrar com a sua esposa. E ao estar no navio, ele é informado durante a viagem, no momento em que o navio passava justamente no ponto em que havia acontecido o naufrágio, no ponto em que as suas 3 filhas haviam morrido, ele é informado. E, irmãos, naquele momento, aquele homem, ele escreve uma poesia, ele escreve uma música, que nós cantamos ainda há pouco. É possível que a nossa tradução não seja literal da canção que ele escreveu. O hino que nós cantamos: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, sou feliz com Jesus. Queridos irmãos, aquele homem, num momento de profunda tristeza, depois de ter perdido os seus bens, depois de ter perdido as suas filhas, ele é capaz de escrever um poema dizendo: eu sou feliz, a minha alma está feliz, é feliz, muito mais do que estou feliz, sou feliz com Jesus. Queridos e amados irmãos, uma vida de verdadeira, grande alegria, de grande exultação é possível, independente das circunstâncias, quando a nossa felicidade está baseada em quem Deus é, no que Deus tem feito. Apesar das dificuldades, sabendo que Deus tem um propósito em todas as coisas, na pessoa do nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Irmãos queridos, nesta manhã, hoje nós vamos aprender que é possível, e sim, devemos nos alegrar grandemente no Senhor, ainda que passando por situações de sofrimento, pois o mesmo sofrimento é passageiro, e Deus, não tenham dúvida disso, tem um propósito em cada situação que nós passamos, um propósito que Ele permite o sofrimento em nossa vida, ou a provação, para confirmação da nossa fé. Em resumo, esta é a mensagem de hoje. Alegrem-se grandemente no Senhor. Alegrem-se grandemente porque Deus sabe o que faz e mesmo aquilo que Ele permite é para o nosso bem. Alegrem-se grandemente em Cristo Jesus. Este é o resumo da mensagem desta manhã. Nós veremos isso em 3 partes. A primeira parte é: alegrem-se grandemente por quem Deus é e por aquilo que Ele faz. Olhe comigo novamente o verso de número 6. Ele começa dizendo o seguinte: nisso vocês exultam. Nisso vocês exultam. A palavra exultar aqui significa uma grande alegria, é muito mais do que uma alegria comum, é uma grande alegria. E Pedro diz assim: nisso vocês exultam. Queridos, precisamos lembrar, isso nós vimos no domingo retrasado e fomos lembrados no domingo passado, o apóstolo Pedro escreve essa carta para cristãos da dispersão, para gente da diáspora, para gente que pertencia ao Senhor, para gente que era tido agora como forasteiro neste mundo porque pertencia ao Senhor, para gente que por causa de pertencerem a Cristo, por causa de amarem a Cristo, estavam sendo perseguidos. Gente que estava sofrendo, que precisava de encorajamento. Então Pedro escreve esta carta para encorajar cristãos que sofriam perseguição. E o Senhor tem nos encorajado hoje, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas. Queridos, Pedro escreve essa carta, e nós vimos na semana passada, quando Pedro diz aqui, nisso exultem, nisso o quê? Naquilo que nós vimos na semana passada, nós aprendemos através do reverendo Wellington que devemos exultar no Senhor por causa de quem Deus é.
Ele diz assim, vejam comigo novamente verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria, queridos, é uma exultação em quem Deus é, o bendito Deus, o bendito Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, nisso vocês exultam, alegrem-se com isso, Ele nos regenerou. Nós aprendemos na semana passada, o Senhor nos regenerou. Nós vimos, olhando para o verso 3, Ele nos regenerou também para uma viva esperança e para uma herança. Devemos, queridos, exultar no Senhor por causa do que Deus, por quem Deus é e por causa do que Ele faz. Ele é o Deus grandioso, nós lemos ainda há pouco no Salmo 99. Ele é o Deus que está acima dos querubins, Ele é o Deus que está acima de todos os povos. Ele é o Deus grandioso, poderoso. É o Deus que, conquanto seja grandioso, é o que na filosofia se chama, usa a expressão transcendente. Ele é o Deus imanente, Ele é o Deus que habita com o seu povo, Ele é o Deus que age para a glória dEle e para o bem do seu povo. Então, queridos, nós devemos exultar no Senhor por quem Deus é e por causa daquilo que Ele faz. Nós olhamos também que Ele nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição. No verso 4 ele diz para uma herança, Ele nos guarda, nós vimos semana passada no verso 5, Ele nos protege. Então exultem em Deus, em quem Ele é, porque aquilo que Ele tem feito por nós. Isso nós aprendemos na semana passada, e Pedro está dizendo, nisso exultem, nisso se alegram. A minha pergunta para você é, você tem se alegrado no Senhor? Você tem se alegrado por causa de quem Deus é, em quem Deus é e por causa do que Ele tem feito? Você tem se alegrado pelo fato do que Deus tem feito, que Ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo? Você tem se alegrado no fato de que Ele nos regenerou para uma herança incorruptível, e Ele nos guarda nisso? Você tem se alegrado de que Deus tem nos guardado, nos protegido em Cristo para a vida eterna? A nossa alegria, queridos, não pode estar baseada em time de futebol, como nosso irmão presbítero Marcos orou ainda há pouco, não pode estar baseada na política, não pode estar baseada simplesmente nos acontecimentos desta vida, porque os acontecimentos que nós experimentamos no dia a dia, se nós formos fazer um levantamento e uma comparação, nós passamos mais situações difíceis do que fáceis, nós enfrentamos mais problemas do que facilidades. Então, se a sua vida, se a sua alegria e felicidade estiver baseada nas circunstâncias, você está fadado a uma vida mais de tristeza do que de alegria, porque então a sua vida, você experimentará momentos muito esparsos de alegria, apenas alguns momentos bem pontuais. Mas, queridos, Pedro diz, nisso exultem em quem Deus é, que Ele tem feito por nós. Esta é a primeira lição que nós aprendemos nesta manhã. Alegrem-se grandemente por aquilo que Deus é e por aquilo que Deus faz. E se você não assistiu a mensagem da semana passada, eu estou apenas lembrando algumas coisas. Assista, está lá no canal da nossa igreja do YouTube. Em segundo lugar, queridos, devemos nos alegrar. Alegrem-se grandemente, diz Pedro. Exultem, ainda que suportando, experimentando provações, porque elas são passageiras, elas são por breve tempo. Olhe comigo ainda no verso de número 6. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Irmãos queridos, nós enfrentamos dificuldades, nós enfrentamos problemas, nós enfrentamos sofrimentos. E não pensem que o sofrimento é algo que acontece na nossa vida por acaso. Não pensem que o sofrimento acontece na nossa vida por descuido do Senhor. O salmista disse acertadamente que o Senhor não dorme, não dormita o guarda de Israel. O nosso Deus é o Deus zeloso. O fato de experimentarmos sofrimento não significa que Deus descuidou, deixou de nos amar. Pelo contrário, é justamente por nos amar, é justamente por cuidar de nós, é justamente, queridos, e nós veremos aqui alguns dos motivos do sofrimento, é justamente para o nosso bem. E então, em primeiro lugar, Pedro diz, ainda que por breve tempo, diz ele no verso de número 6, embora no presente por breve tempo. Aqueles nossos irmãos dos dias de Pedro experimentavam sofrimentos, experimentavam perseguição, eram perseguidos
eles viviam na região da Ásia Menor, a atual Turquia, e eles perseguidos porque eles não adoravam ao imperador como Deus e sim a Cristo como Senhor, e nós fomos lembrados disso na semana passada. E eles eram perseguidos pelos romanos, eles eram perseguidos pelos judeus, e alguns deles, a maioria deles eram gentios convertidos, mas havia também judeu convertido ao cristianismo, e todos eles enfrentavam perseguições, e nós também, queridos, enfrentamos problemas e dificuldades hoje. E Pedro vai encorajar aqueles nossos irmãos do passado e nos encorajar hoje a permanecermos firmes, nos alegrando, exultando no Senhor, porque as provações, aquilo que Deus permite em nossa vida, são por breve tempo. Ele diz ainda, embora no presente, por breve tempo, se necessário, são contristados. Embora no presente, na nossa vida hoje, por breve tempo, experimentemos situações de sofrimento. O sofrimento é passageiro, lembre-se disso. O problema, queridos, é que enquanto sofremos, ao passarmos pelo sofrimento, aquilo parece não ter fim, não é verdade? Você está sofrendo, parece que aquilo não vai acabar. Você está sofrendo, parece que o resto da sua vida, a sua vida inteira vai ser assim. Parece que a eternidade vai ser assim, mas a boa notícia é não. Conquanto, se necessário, e Pedro não está dizendo que talvez isso aconteça, mas vai acontecer, quando necessário isso acontecer, quando necessário, Deus vai permitir, nós seremos contristados, nós experimentaremos sofrimento, mas será um sofrimento por breve tempo. Jesus não dourou a pílula, Jesus, como diz a moçada aí, falou a real para os seus discípulos, dizendo: no mundo passais aflições. Vocês vão passar aflições? Vão passar. E Jesus diz: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos irmãos, a vida cristã, a vida ali que pertence ao Senhor, não é uma vida marcada pela ausência do sofrimento, mas é uma vida marcada pelo sustento do Senhor em meio ao sofrimento. Nós vimos na semana passada, à noite, olhando para o Salmo 34, Davi assumindo um compromisso de louvor, de bendizer ao Senhor em toda e qualquer circunstância, em todo o tempo, mesmo no sofrimento. Então a questão não é se vamos passar por sofrimento, mas vamos passar. Mas esse sofrimento, ele é passageiro. Esse sofrimento vai passar. Esse sofrimento, para aqueles que pertencem a Cristo, não terá duração eterna, diferente daqueles que não estão em Cristo. Aqueles que não pertencem a Cristo sofrerão por toda eternidade. Mas aqueles que pertencem a Cristo, ainda que brevemente, experimentarão sofrimento. E mais uma vez, não por descuido do Senhor, mas por propósito abençoador do Senhor. Veja o que ele diz mais aqui. Ele diz ainda no verso 7, para que, percebam, irmãos, os sermos contristados por tempo, quando necessário, tem um propósito. Pedro usa aqui a expressão para que, e aí os irmãos podem perceber, ele diz: uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Queridos, o sofrimento, as provações que Deus permite, que Deus coloca em nossa vida, tem um propósito. Deus não é um ser sádico, não é um ser que tem prazer no nosso sofrimento, não é como os deuses da mitologia, que por vezes, temperamentais, começam a castigar seres humanos. Não, o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, é o Deus que ama o seu povo, e é o Deus que permite o sofrimento na vida do seu povo, justamente porque ama para o bem do seu povo. Por isso que Pedro usa essa expressão para confirmar o valor da fé. O que significa isso, irmãos? Aqueles que de fato pertencem ao Senhor, aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que foram vivificados pelo Espírito Santo, aqueles que receberam a fé, lembram-se de Efésios 2:8? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Aqueles que foram presenteados por Deus por causa da sua grande misericórdia e amor e creem no Senhor, ao passarem por provação, eles têm esta fé confirmada. Eles têm essa fé confirmada no sentido de que, mostrando que é uma fé genuína.
É esta provação que acaba revelando a fé verdadeira daquela que é uma fé falsa. A fé que vem do Senhor, a fé que é sustentada pelo Senhor, a fé no próprio Deus, daquele convencimento apenas humano. Porque saibam que aqueles que de fato não pertencem ao Senhor, aqueles que não nasceram de novo, bastará qualquer perseguição. E o que eles farão? Eles vão abandonar. Eles vão dizer: isso não é para mim. Eles vão apostatar. Mas aqueles que pertencem ao Senhor continuarão firmes. Então, queridos, nessa provação, a nossa fé é revelada como uma fé genuína. Lembram-se que lá em Gênesis nós lemos que Deus provou Abraão. Quando Deus disse para ele: Abraão, toma o teu filho Isaque, a quem você ama, e oferece em holocausto. E nos diz as Escrituras que Abraão tomou o seu filho Isaque, a quem ele amava. Foi Deus quem disse que ele amava. E Isaque estava pronto a, de fato, sacrificar o seu próprio filho como oferta ao Senhor, como um ato de culto ao Senhor, crendo, inclusive, que Deus o ressuscitaria dentre os mortos. O autor aos Hebreus vai dizer isso, porque Abraão cria que Deus não deixaria de cumprir a sua promessa. Olha só como a fé genuína se revela. Nós cremos, ainda que não entendamos a ordem do Senhor, nós cremos. E Abraão creu que Deus, inclusive, iria ressuscitar Isaque, mas não quebraria a promessa. E no momento em que Abraão estava disposto a sacrificar o seu próprio filho, no momento em que Abraão levanta o cutelo para imolar o seu próprio filho, ele ouve a voz: não faça nenhum mal ao menino. E naquele momento Deus provê um sacrifício. Lembra-se da pergunta de Isaque para o pai: papai, onde está o cordeiro? Tem tudo aqui para o sacrifício, está faltando oferta. E Abraão já havia dito ao seu filho: Deus proverá. Queridos, a fé genuína é a fé naquele que provê. É naquele que proveu para nós a salvação em Cristo Jesus. E é justamente nas provações, no sofrimento, em que a fé genuína ela é revelada. E a fé falsa também, porque no sofrimento, aqueles que de fato não pertencem ao Senhor, eles revelam isso. E então, queridos, Deus, voltando a Abraão, e Deus diz para ele: agora, eu sei que você de fato teme a mim. Não é que Deus não sabia antes, é que Deus permitiu aquilo para que fosse revelado aquilo que Deus sabia, a fé de Abraão, porque o próprio Deus é quem havia dado essa fé àquele homem, e é o próprio Deus quem nos dá a fé. E Ele permite as provações para a confirmação da nossa fé. E Pedro usa aqui a figura do metal, do ouro apurado. Ele diz assim: uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor e glória e honra na revelação de Jesus. Mesmo apurado pelo fogo. Alguns comentaristas entendem que Pedro faz alusão aqui não somente à revelação da genuinidade da fé, mas podemos dizer também que o aperfeiçoamento da fé, e em outros lugares da Bíblia nós lemos sobre isso, Deus permitindo, Tiago fala também sobre isso, Deus permitindo a provação para o aperfeiçoamento da nossa fé. Irmãos queridos, é no sofrimento que a nossa fé, o nosso caráter é aperfeiçoado, assim como o ouro, quando é colocado no cadinho e é submetido a altas temperaturas, as impurezas acabam sendo separadas. E queridos, justamente são nas altas temperaturas do sofrimento que Deus também nos depura, que Deus purifica, que Deus aperfeiçoa a nossa fé para a glória dEle, para uma vida agradável a Ele, e desenvolve também perseverança. Então, queridos, Pedro está dizendo: alegrem-se grandemente em Deus. Alegrem-se grandemente por aquilo que Deus é, por aquilo que Deus faz. Alegrem-se grandemente, ainda que passando situações de sofrimento, Deus sabe o que está fazendo e tem um propósito abençoador. E ele termina aqui no verso de número 7 dizendo: resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus. O contexto sugere, e o que Pedro tem dito até então, sugere que esta revelação, aliás, que esse resultado, de louvor, honra, na revelação de Jesus, glória e honra na revelação de Jesus, não é que o Senhor é glorificado no nosso sofrimento. E sem dúvida, Deus é glorificado. Mas aqui a ideia de que
ao passarmos por sofrimento, ao termos a nossa fé demonstrada como genuína, quando na revelação de Jesus, no último dia, na volta de Cristo, ao nos encontrarmos com Jesus, nós seremos honrados, nós seremos louvados. Veja como é interessante. O Senhor que é o autor da salvação, o Senhor que merece receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e Ele recebe. Ainda assim, na revelação da genuinidade da nossa fé, quando estivermos com Cristo, seremos honrados e louvados. Nesse sentido, não é adorado, só Deus é adorado, mas é o Senhor dizendo, servo bom e fiel. É o Senhor, queridos, é o Senhor declarando a nossa genuinidade da nossa fé, a nossa salvação, ainda que Ele seja louvado e glorificado. Queridos irmãos, nós aprendemos nesta manhã que devemos nos alegrar grandemente em quem Deus é e naquilo que Ele faz. Devemos nos alegrar grandemente, porque mesmo passando situações difíceis, Deus tem um propósito. Mas, queridos, em terceiro e último lugar, devemos nos alegrar grandemente no relacionamento com Cristo. Olhe comigo agora versos 8 e 9. Diz-nos assim: mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Irmãos queridos, é interessante que Pedro, ele vai dizer no verso de número 8, mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo não o vendo agora, mas crendo nele. Depois de citar esta revelação em Cristo, ele vai se referir ao relacionamento daqueles nossos irmãos dos dias dele com relação a Cristo, aqueles irmãos que estavam vivendo cerca de 30 anos depois da morte e ressurreição de Cristo. Lembre-se, essa carta provavelmente foi escrita entre o ano 63, provavelmente próximo ao ano 63, 30 anos depois da morte, ressurreição e assunção de Cristo aos céus. Aqueles irmãos, a maioria deles não viveu na mesma... não estava vivo ainda naquela época, e os que estavam vivos não conviveram com Jesus porque eram de outra região, não eram da Palestina. Eles não conheceram a Cristo, eles não viram a Cristo. Mas Pedro diz, mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. E Pedro não fala apenas do passado, eles não viram a Cristo e o amam, mas Pedro continua e diz, mesmo não o vendo agora, presente, mas crendo nele. Pessoas que não viram a Cristo, mas pela pregação da palavra, eles creram em Cristo e amavam a Cristo, e aqui a palavra dá a ideia de um amor constante. E mesmo não vendo a Cristo no presente, eles continuavam crendo. E a ideia aqui de crendo é a ideia de confiança. É a ideia de esperar no Senhor, como cantamos, ou como Isaías diz lá no Isaías 40, os que esperam no Senhor, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, os que esperam no Senhor, aqueles que creem, aqueles que vivem na dependência do Senhor. Irmãos queridos, uma vida de verdadeira alegria, de grande exultação é possível num relacionamento de amor e de fé, naquele que tem poder para alegrar a nossa alma, naquele que é a alegria da nossa vida. É por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 4, diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Irmãos queridos, aqueles cristãos, então, eles não viram a Jesus, mas eles amavam a Jesus. Eles não estavam vendo a Cristo, mas eles criam em Cristo, assim como nós. Eu espero que seja assim com a sua vida. Que você mesmo sem ter visto a Cristo, porque nenhum de nós viu, mesmo sem vê-lo agora, possamos amá-lo, possamos crer nele de todo o coração. Irmãos queridos, precisamos crer no Senhor e amar ao Senhor, se queremos experimentar a verdadeira e duradoura alegria. Davi, no final do Salmo 16, diz, na tua presença plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. A minha pergunta para você é, você conhece a Cristo? Você se alegra no Senhor? Nós aprendemos, queridos, nesta manhã, que é possível sim uma vida de verdadeira alegria, de grande exultação, quando a nossa alegria está baseada em quem Deus é e naquilo que Ele faz. Quando a nossa alegria não sucumbe às circunstâncias de sofrimento, porque Deus tem um propósito em tudo que Ele permite em nossa vida. Quando a nossa alegria está que é a própria alegria, Jesus Cristo. Alegre-se no Senhor, alegrem-se grandemente.